A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Continuação do capítulo 19, do versículo 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 Rádio Rural, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Ontem nós refletimos sobre o matrimônio, o sacramento, que é um sinal da aliança que Deus fez com a humanidade, salvando todo mundo do pecado. E o casamento tem essa simbologia, esse significado. Por isso que é indissolúvel, é uno. Muitas vezes a gente não compreende, porque a gente não estuda, não lê, não se aprofunda nos ensinamentos de Deus. Queremos agir conforme o nosso achismo. E hoje nós temos aqui como ensinamento, como imagem viva, para a gente pensar um pouco, os gestos de Jesus e as atitudes dos discípulos. É interessante como há uma diferença grande, e é isso que faz com que nós também confrontamos as nossas vidas, a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, com a maneira de ser, de pensar e de agir de Jesus. Porque nós temos que ter as mesmas atitudes de Cristo, como cristãos. Senão, nós não pertencemos ao reino de Deus. Aí quem é que vai pertencer ao reino de Deus? As crianças. Por quê? Porque as crianças, elas são simples, né? Ser como criança significa exatamente levar uma vida com naturalidade. E é desta maneira que nós vamos herdar o reino de Deus. Se nos deixarmos nos encantar com a beleza de cada dia, com a vida, com tudo aquilo que ela nos oferece, assim como as crianças que se encantam com muita simplicidade, sem se questionar diante daquilo que vai aparecendo na sua vista, e elas vão descobrindo no dia a dia. Eu sempre gosto de lembrar, para quem educa, para quem forma, para quem orienta na família, na escola, que a fase mais importante da vida é de 0 a 6 anos. É aí onde nós vamos marcar a vida da pessoa, a sua personalidade, o seu caráter, por aquilo que elas olham, por aquilo que elas veem, e não por aquilo que elas ouvem como ensino. As crianças de 0 a 6 anos, elas captam muito mais pelo que elas estão vendo, vivenciando, do que por aquilo que elas estão ouvindo, porque ainda não tem o uso da razão. Então, esse evangelho de hoje traz para nós uma lição bem atual. Olhe,
eu vou lembrar aqui os verbos. O Evangelho fala que levaram crianças, não fala quem levou, não é? Levaram crianças. A quem? A Jesus. Para quê? Para Jesus impor as mãos sobre a cabeça das crianças. E fazer o quê? Uma oração. Rezar nas crianças. Isso é a atitude de Jesus. Quem levou esperava isso de Jesus. Mas sabe o que foi que aconteceu? Os discípulos de Jesus repreendiam as crianças. Quem levou. E proibiam que chegasse perto de Jesus. Mas Jesus dá uma resposta imediata: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino de Deus. Então aqui está a grande lição. Depois que Jesus impôs as mãos sobre as crianças, ele saiu para iniciar a sua missão na força do Espírito Santo, essa mesma força que investiu aquelas crianças de uma vida nova para uma grande missão no mundo. Rezemos: ó Deus, em cuja dignidade a família tem o seu firme fundamento, acolhei benigno as nossas súplicas e concedei que, imitando fielmente as virtudes domésticas e o espírito de caridade da Sagrada Família do vosso unigênito, desfrutemos os prêmios eternos da alegria da vossa casa, por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 19, versículo 13 a 15. Agradecemos a todos que nos acompanharam e que amanhã nós vamos encerrar a Semana da Família. Pensemos no Evangelho de hoje. Um bom dia, boa tarde, boa noite e um feliz fim de semana. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.